face violenta de Deus e a conquista da terra. Josué, capítulo 6, versículos de 17 a 21. Neste mês de julho, continuemos a meditar o livro de Josué e, de forma especial, refletiremos o texto de Josué, capítulo 6, versículos de 17 a 21. Neste trecho, aparece a lei do extermínio, também traduzida por anátema ou proscrição, que prescrevia a consagração a Deus de tudo ou de parte do que era capturado no campo de guerra. Israel não podia usufruir dos bens materiais ou dos prisioneiros após vencer uma guerra. Ao consagrar os bens materiais a Deus, eles eram depositados em seu santuário, e os prisioneiros eram mortos, não sendo transformados em escravos ou comercializados. A intenção dessa lei era refrear a cobiça dos soldados, bem como conscientizar de que a derrota dos adversários eram manifestações do poder de Deus. Essa atitude reflete a concepção antiga de que a vitória bélica foi obtida por meio da ajuda da divindade. Era comum vincular as vitórias militares aos deuses, aumentando-lhes o prestígio, bem como dos reis que os adoravam. A intenção do narrador é mostrar que a conquista de Jericó não se deu pelo poder militar de Israel, mas sim pela sua confiança radical em Deus. Mas será que as coisas aconteceram desta forma mesmo? Com certeza, não. Sabemos, pela ciência bíblica, que muitas coisas retratadas neste livro não aconteceram historicamente. A arqueologia demonstra que, quando Israel chegou em Jericó, essa cidade já estava destruída há bastante tempo. Esse relato tem a finalidade de alertar acerca do perigo da idolatria, pela convivência com as pessoas que adoravam outros deuses. Por isso, a necessidade de enfatizar que todos os cananeus da cidade deviam ser mortos. Aqui, chamamos a atenção sobre a necessidade de, ao ler o texto bíblico, ter presente o contexto histórico em que ele foi produzido, bem como as informações que a arqueologia bíblica hoje nos fornece. É consensual que o livro de Josué foi terminado na época pós-exílica, século V a.C. Nessa época, com o retorno dos exilados da Babilônia, existe uma nova tomada da terra de Canaã, exigindo a expulsão de tudo o que corresponde ao culto dos deuses estrangeiros, para manter a fidelidade ao Deus de Israel. Porque, se lermos de forma fundamentalista, esse texto acabaria por justificar a violência praticada em nome de Deus ou em nome da religião. Essa postura, do ponto de vista cristão, é um absurdo, mas, infelizmente, nota-se ainda hoje muitas pessoas com essa mentalidade nas mais variadas comunidades cristãs, pessoas que não respeitam aquelas que possuem um credo diferente do seu ou uma forma diferente de pensar. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica abriu as portas para o diálogo ecumênico, entendendo que, somente pelo diálogo, haverá paz entre as religiões e, por conseguinte, paz no mundo. O Papa Francisco reafirmou que, em nome de Deus, não se pode fazer guerra ou violentar o ser humano. Esse é um pecado que brada aos céus. E quem absolutiza os dogmas de sua crença é um idólatra, pois Deus, apesar de ter se revelado, continuará sendo um mistério inesgotável. Neste mês, destacamos o Dia do Amigo, 20 de julho, e o Dia Internacional da Amizade, 30 de julho. Como datas cíveis
que tem também importância religiosa, pois no magistério do Papa Francisco está bem clara a defesa da amizade e fraternidade social, por meio de sua carta encíclica Fratelli Tutti, na qual exorta a não usar o nome de Deus ou a religião para promover a violência e a guerra. Juntos, invoquemos o Deus da vida, pedindo a superação da violência e da guerra. Que Deus nos conceda a graça do diálogo e do discernimento. Texto de Irmã Eliane Aparecida Araújo Costa e Frei Inácio José Tadeu Martins, membros do Grupo de Reflexão do SAB. Pausa para reflexão. Você conhece exemplos de intolerância religiosa no mundo de hoje? Você conhece exemplos de violência causadas por motivações religiosas? Por que o diálogo com os que creem de modo diferente pode nos favorecer um caminho para a paz?